Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse nosso curso de logística. Hoje nós vamos falar sobre a distribuição. Já falamos sobre os meios de transporte, os modais de transporte, sobre armazenamento. Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre a distribuição. Bom, nós temos aí o armazém e o centro de distribuição, né? São dois locais muito utilizados e que são ferramentas básicas dentro da nossa logística. Quais são as funções do armazém? Estocar produtos e regular a oferta e demanda. Lembra que a gente já viu na última aula aí os conceitos de oferta e de demanda, né? Oferta é quanto eu tenho para entregar e demanda é quanto que o meu consumidor está disposto a comprar. Qual a função do centro de distribuição? Facilitar a transferência dos produtos e também estocar os produtos. Bom, distribuição física. Nosso foco hoje é falar sobre a distribuição física dos produtos dentro de uma empresa. Pensar nessa distribuição física, planejar essa distribuição física, é criar um esquema geral para quê? Para agregação de produtos, para estocagem em centros de distribuição e para despacho, tanto para o atacado quanto para o varejo. Vamos pensar num exemplo. Eu sempre falo que fica mais fácil quando a gente pensa, né, num exemplo prático. Vamos pensar num exemplo, uma empresa pequena, lá no Rio Grande do Sul, que ela entrega para cidades bem próximas, as entregas são diretas, né? São feitas através de um caminhão que sai direto da fábrica. Uma empresa pequenininha que produz ali só para a sua região. E em um determinado momento, essa empresa começa a ganhar mercado. Ela começa a vender para São Paulo, para Bahia, para Manaus. Imaginem exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? Em plena pandemia, as vendas online cresceram. As vendas online cresceram muito mais de 100%. E as empresas começaram a expandir os seus mercados. Digamos que uma empresa dessas, pequenininha no Rio Grande do Sul, começou a descobrir as vendas online e começou a vender para São Paulo, para Bahia, para Manaus. Isso muda algo, gente? Pensando na logística, pensando na distribuição física, isso muda? Muda e muito. Se ela tinha apenas um pequeno caminhão que saía direto da fábrica, ela precisa organizar, ela precisa planejar uma distribuição para distâncias muito maiores. Então, essa pequena empresa no Rio Grande do Sul, hoje ela entrega para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para Bahia e para Manaus. Então, ela precisa de armazéns e centros de distribuição para sustentar os mercados que ela conquistou. Não adianta nada ela fazer a venda se ela não fizer a entrega. Para conquistar e manter esse mercado, ela tem que ter uma entrega. E para atender a essa demanda com mais rapidez. Se ela tiver um centro de distribuição, por exemplo, em São Paulo, onde ela traz esse produto que ela produziu no Rio Grande do Sul e deixa estocado em São Paulo, isso é muito mais fácil ela fazer essa entrega para cá, tá? Bom, quais são as estratégias básicas de distribuição, né? Olhando aí para o universo que nós precisamos trabalhar, quais são as estratégicas? Nós temos duas estratégicas básicas. Eu tenho o sistema direto e tenho o sistema com pontos intermediários. Vamos entender um pouquinho de cada uma delas. O sistema direto, onde o fabricante ou fornecedor entrega direto para o varejista ou para o cliente. A economia não exige aí a construção de intermediários, eu não preciso de centro de distribuição, não preciso de grandes armazéns, e não exige uma operação de intermediários. A deseconomia, né, a grande desvantagem é que eu tenho um custo de transporte muito alto. Quando eu vou entregar direto para o cliente, eu tenho um custo de transporte muito mais alto. Isso é uma grande desvantagem. No sistema com intermediários, como é que funciona? O fabricante manda para o distribuidor, que entrega para o varejista ou para o cliente. A economia, as cargas são completas, né? Eu tenho uma economia de escala. Um caminhão não sai com duas peças, ele sai completo. Eu tenho uma otimização da produção, a agregação do distribuidor. A deseconomia ou a grande desvantagem é a construção e a operação do intermediário. Então, essa construção inicial aí é a única desvantagem nesse sistema. Bom, no sistema de intermediários eu tenho que pensar qual o número de intermediários, né? Se eu tenho um único intermediário, o armazém ou centro de distribuição vai facilitar a coordenação, é muito mais fácil eu trabalhar com um único só, mas dificulta
eu lidar com especificidades locais. Se eu tenho múltiplos, né? Eu tenho armazéns, tenho centro de distribuições, ou eu tenho armazéns mais o centro de distribuições. Eu trabalho em rede, eu tenho uma administração mais hierárquica, facilita lidar com algumas especificidades locais. O que são isso? Por exemplo, gente, em algumas cidades do interior eu tenho horários muito restritos para fazer essa distribuição. Aqui em São Paulo eu tenho horário restrito de circulação até. Então, cada local tem a sua especificidade, cada local tem a sua dificuldade. E a gente tem que se adaptar a isso. E eu tenho aí, quando eu trabalho, né, com múltiplos intermediários, eu tenho uma dificuldade na coordenação. É mais difícil, é mais trabalhoso, obviamente, trabalhar com um número maior de intermediários. Como que é o sistema de intermediários, né? Eu tenho o Mickey Room, que é uma entrega e coleta programada. Eu tenho um caminhão que sai do centro de distribuição e entrega em diversos pontos diferentes. Então, vocês estão vendo aqui no nosso esqueminha, né, no nosso desenho, o caminhão sai, com certeza completo, e faz diversas entregas em diversos pontos diferentes. As vantagens, ele evita viagens com meia carga, né? O caminhão vai sair cheio, vai sair completo, então ele tem o dia todo programado. E a desvantagem, ele exige aí uma sincronia entre os participantes. Então, tem que ter um planejamento antes de como serão essas entregas, né? Do roteiro que será realizado por esse caminhão. Eu tenho o cross-docking, o centro de distribuição é apenas um ponto de transferência, ele não vai ter um estoque significativo. O caminhão fornecedor vai para a doca e daí vai para o caminhão do varejo. A grande vantagem nesse sistema é que elimina a necessidade do estoque, né? Estoque é dinheiro parado, né? Então é sempre um investimento alto para a empresa. Então, se eu consigo eliminar isso, é uma grande vantagem. A desvantagem é que exige altíssima sincronicidade entre os participantes. Então, o fornecedor tem que trazer o produto até a doca exatamente no momento em que o caminhão do varejo está precisando daquele produto. Então, essa administração, né, essa logística, pensar nessa logística, no planejamento disso, é uma desvantagem, ele dá um trabalho muito maior. Mas nós temos aí, né, alguns exemplos para vocês. O Walmart é um grande exemplo disso, né?